Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, tá? Sou professor aqui da Rede Interasat e a gente vai trabalhar com vocês um curso de módulo básico, iniciando agora pela parte de hardware, tá certo? A parte de hardware, que é uma parte muito importante em concurso público, né? Ela não vem em todos os concursos, mas, por exemplo, se vocês pegarem aí, a última prova do Banco do Brasil foi cobrado, né? Várias provas da Fundação Carlos Chagas. Quando a Fundação Carlos Chagas elabora, ela cobra também esse assunto. E algumas outras, como o CESP também, sempre está cobrando. Então eu vou pedir para vocês, antes de eu começar, para que vocês anotem aqui, ó, meu nome, Pablo Leonardo, é o meu perfil lá no Facebook também, tá certo? O e-mail é pabloleonardo.silva@gmail.com. E esse é o endereço do meu site, que é o pointdoconcurso.com.br. Tudo que vocês quiserem, tá? Referente à minha matéria e também algumas outras matérias, tá? Que pode estar presente aí no seu edital, você consegue aqui. Inclusive slides sobre as aulas e por aí vai, né? Porque à medida que eu vou mostrando, às vezes eu vou mostrando os slides, às vezes eu escrevo no quadro também, mas, enfim, não substitui a apostila de vocês, né? Que vocês têm também, mas já ajuda bastante. Lá vocês encontram provas comentadas, lista de exercício e por aí vai. Tá certo? Então, a partir de agora, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Né? Aqui tem duas formas de contato comigo, tem três, né? Porque tem o Facebook também, e o meu site, e por aí vai. Tá ok? Bom, chega de enrolação, vamos começar logo essa parte de hardware. Começando agora, então. Bom, primeira coisa, eu quero explicar para vocês a diferença entre hardware e software. Simples, mas cai em prova, tá? O que é o hardware? Bom, o hardware é a parte física de um computador. Tá? O que é a parte física? Bom, a parte física são as peças. Tá certo? Ah, Pablo, dá um exemplo aí, cara. Sim, claro. Teclado, mouse, memórias, CPU, etc. Então nós temos aí que o teclado, o hardware é a parte física de um computador, são as peças, né? E os exemplos nós temos teclado, mouse, memórias, CPU, tá? O software, o que é o software? Bom, software é a parte lógica de um computador. Ou seja, podemos dizer que os softwares são os programas de um computador. Beleza? Exemplos. Windows, Linux, BR-Office, Microsoft Office e por aí vai. Tá? Então tá aqui a definição para vocês. Hardware é a parte física de um computador e software é a parte lógica do computador. Então hardware, nós temos teclado, mouse, memória, CPU. Software nós temos Windows, Linux, BR-Office, Microsoft Office e etc. Tá. Gente, o que eu acho muito importante vocês conhecerem agora, e isso pode ser usado, né? Tanto para vocês em casa, quanto para salvar um arquivo, manipular arquivos de pastas, colocar um arquivo num pendrive e por aí vai. Bom, vocês têm que saber que, bom, por exemplo, se hoje eu vou comprar arroz numa unidade chamada quilo, quilograma. Então eu vou virar e falar assim, me dá 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de arroz. Né? E em informática, a gente também tem uma unidade própria para medir o tamanho da informação, tem outra para medir velocidade. Né? É igual aqui, quando a gente vai medir velocidade, a gente usa quilômetro por hora, metro por segundo, né? Mas em informática, a gente tem as unidades também usadas para medir o tamanho da informação e a velocidade com que ela trafega.
Bom, só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: mesmo que eu compre arroz, feijão, enfim, em quilo, existe uma unidade menor, né, da qual o quilo é múltiplo. Exemplo, grama. Né? Então, o quilo, na verdade, é um múltiplo do grama. Então, na verdade, quando eu falo 1 quilograma, eu estou falando, é a mesma coisa que eu falar 1000 gramas. Tá certo? Então, eu poderia muito bem, ao invés de falar assim, eu quero 3 quilos de arroz, eu poderia falar, eu quero 3.000 gramas de arroz. E aí nós temos os próximos, né? Dentre eles tonelada e por aí vai. Bom, por que o papo está falando isso? Porque em informática, a menor unidade da informação é chamada de bit. Bit é a menor unidade da informação. Nada. Não, vou colocar assim. Nenhuma outra unidade é menor do que o bit. Vamos lá. Nenhuma outra unidade é menor do que o bit. Pessoal, sejam cautelosos ao escrever bit. O bit você deve escrever com letra minúscula e com i, não com y. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não. Se fosse a mesma coisa, eu falaria que é com letra maiúscula. É com letra minúscula, tá? Letra minúscula. Então, olha lá. Bit é a menor unidade da informação. Nenhuma outra unidade é menor do que o bit. Tá bom. Então, deixa eu te explicar o que é um bit. Agora, outra coisa. Vocês já ouviram falar que o computador é um sistema binário? O que quer dizer ele ser um sistema binário, pessoal? Ser um sistema binário quer dizer que qualquer informação, né, que a gente consiga ler, a gente consiga ouvir, que a gente consiga visualizar no computador, na verdade, para ele, nada mais é do que um grande aglomerado de zeros e uns. Portanto, o computador é um sistema binário, tá? Então aqui, ó, o computador é um sistema binário. Ou seja, todas as informações são representadas na forma de zeros e uns. Eu gosto de ir anotando assim no quadro, porque eu acredito que a gente anotando no quadro, vocês anotando aí e tal, então eu acho que vai ficando mais fácil de memorizar. Então eu sempre gosto, até mesmo quando eu estou estudando, eu gosto de anotar os conceitos para memorizar mais facilmente. Tá, então o computador é um sistema binário, ou seja, todas as informações são representadas na forma de 0 e 1. Então deixa eu te mostrar, quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, a letra A. O que seria a letra A? A letra A é, para o computador, 0100, 0001. Essa é a letra A. E a letra B? 0100, 0010. Dá uma olhada. Então você pode perceber que um simples caractere, como a letra A, ela na verdade é um aglomerado de zeros e uns. Então eu posso dizer
que esse A aqui é binário, o B também é binário. E veja bem, só de eu inverter os dois últimos dígitos aqui, né, eu troquei o 0 de lugar com o 1 aqui, o 1 de lugar com o 0, enfim, só de eu inverter esses dois últimos dígitos, eu já gero um caractere completamente diferente. Então, pessoal, quem gosta muito disso, né, é a organizadora das provas da Polícia Militar. Tá? Eles falam assim, um caractere é formado pela combinação de seus dígitos binários. Tá? Um caractere é formado pela combinação de seus dígitos binários. Ô, gente, a gente não pode dizer que um caractere é formado pela soma dos seus dígitos binários. Tá? Porque se eu somasse aqui, eu tenho um aqui e um aqui, daria 2. Tá? Em cima. E um aqui, daria 2 também. Ou seja, a soma dos binários aqui daria 2, né? Se a gente fizesse a grosso modo, vamos pensar assim. Para os dois casos. Então, a gente vai pensar o seguinte, um caractere é formado pela combinação de seus dígitos binários. Ótimo. Eu posso dizer que, por exemplo, cada 0 aqui, cada 1 desse aqui, é um dígito binário. Dígito binário. Em inglês, diríamos binary digit. Ou seja, bit. Acompanhe essa relação comigo, por favor. Então, cada 0 e cada 1 desse aqui é um dígito binário. Isso não é de se espantar. Você já sabe, né? Se eu tenho vários dígitos binários aqui, cada um deles aqui é um dígito binário. Em inglês a gente falaria binary digit ou bit. Ou seja, um bit, na verdade, é cada dígito, né, que forma uma informação. Um bit é um dígito binário. Então poderia até completar aqui, ó. Vou completar de azul. Eu sei que essa parte é muito chata, esse início é Eu sei que é chato demais. Você vai ficar sabendo isso aqui para você passar na prova. Tá? Você precisa saber isso aqui só para passar na prova, né? Depois você tem que esquecer para você voltar aqui e fazer o curso de novo, porque senão fica desempregado. Olha lá. Dígito binário. É a menor unidade de informação, nenhuma unidade é menor do que o bit. Dígito binário. Beleza. Tá. O que mais que eu quero que vocês entendam aqui? Eu vou colocar uma relação que é o seguinte. Um caractere quer ver? Conta comigo aqui, ó. Cada caractere, eu vou começar a riscar e nós vamos ver quantos dígitos existem, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada caractere do meu computador é formado por um bit. Se eu tenho 8 caracteres, se eu tenho 8... Desculpa, perdão, gente, perdão. Eu disse que cada caractere é formado por 8 bits, ou 8 dígitos. Né? Então, cada caractere é formado por 8 dígitos. Como cada dígito é um bit, eu posso dizer, e você também, que cada caractere são 8 bits. Legal. Vamos mais. Vou passar para esse lado de cá aqui agora. Então agora eu vou falar assim, bit e seus múltiplos. Bom, quais são os múltiplos do bit? O primeiro que a gente tem aqui realmente é o bit, que é a menor unidade da informação. Não existe nada menor do que o bit, portanto não tem nada antes dele. Depois do bit, nós temos o byte. Depois, o kilobyte.
megabyte, gigabyte, terabyte. E aí continua. Tá. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar num tipo de questão assim, quer ver? Começar a te preparar para as questões. É porque sobre cada tópico, amigo, cada tópico que a gente tem em informática tem várias questões na prova. É claro que você tem que conhecer a teoria, porque se você conhece a teoria, qualquer questão que vier, você mata. E na verdade a informática, ela é bem fácil. É bem fácil mesmo. Né? Só que a gente tem que ter atenção e dedicação. Porque a informática de uma prova de concurso, ela não é do jeito que a gente quer que ela seja. Né? Na verdade, existe sim, né? Cai Facebook, cai. Mas não perguntando como é que faz para você adicionar a Mariazinha. O que fez a Mariazinha no verão? Como saber o jogo? Não. Sobre o Facebook, cai perguntando o que é. Poxa, o Facebook é uma rede social. Assim como é o Orkut, como é o Twitter, enfim. A gente vai passar por esse tópico, mas eu quero que vocês entendam que na prova não cai bonito como a gente quer que caia. Né? Então vamos lá, primeira questão. 1. Quantos megabytes existem em 1 gigabyte? Beleza. Hoje nós estamos aqui mandando a imagem para todo o Brasil com a equipe Pinguins Mancos. Hoje a equipe de câmeras nossa aqui é o Pinguins Mancos. Então tem um Pinguim 2 e o 3 aqui dentro, um lá na edição. Tem que falar o nome da equipe, senão o pessoal briga. Olha lá. Quantos megabytes existem em 1 gigabyte? Opa, volta para cá. Aqui é o seguinte, pensa bem. O que eu estou te falando é que eu tenho 1 gigabyte. E quero saber quanto que isso equivale em megabytes. Como que vai ser a conversão? Vou te ensinar uma regrinha, tá? Sempre que a gente tiver que andar para a esquerda, nós vamos multiplicar por 1024. Só existe uma exceção, tá? Só existe uma exceção, que é justamente do byte para o bit. Então, quando eu vou passar do byte para o bit, eu multiplico por 8, e não por 1024. Quando eu vou andar para a direita, de uma menor para uma maior, eu vou dividir por 8, quando for do bit para o byte, e por 1024 para todas as outras. Então, se eu viro para você e falo assim, quantos megabytes existem em 1 gigabyte? Nós vamos pensar da seguinte forma. Eu pego esse 1 aqui que está no gigabyte e tenho que passar para megabyte. Eu ando para a esquerda, então eu vou multiplicar. Mas vou multiplicar por quanto? Poxa, do gigabyte para o megabyte, eu multiplico por 1024. Então fica 1 vezes 1024. Ou seja,
A resposta é 1024 megabytes. Isso quer dizer que em 1 GB nós temos 1024 megabytes. Eu poderia perguntar também, 2. Quantos bits existem em 1 byte? Então, como é que eu faria? Eu coloco esse 1 aqui do lado do byte. Certo? Mas eu não quero saber quantos bits. Então, vamos colocar uma interrogação aqui no bit. Então, quantos bits existem em 1 byte? Agora, muita atenção. Eu vou sair do byte para chegar no bit. Eu tenho que andar para a esquerda. O que eu sei é, será feita uma multiplicação. Só que vai ser uma multiplicação por quanto? Por 8. Então, 1 byte é igual a 8 bits. Ah, olha que legal. Então vamos mexer naquela minha observação antiga que eu tinha feito. Eu falei para vocês, olha se não foi isso, vocês têm aí, um caractere é igual a 1 byte. Ou, perdão, vamos colocar do jeito que eu coloquei. Eu falei para vocês que um caractere é igual a 8 bits. Só que eu tenho que 8 bits é igual a 1 byte. Aqui, ó, 8 bits é igual a 1 byte. Então, um caractere eu posso dizer que é igual a 1 byte. Então, por exemplo, se me fosse perguntado na prova quantos bytes tem no termo TRE, eu tenho 1 byte para cada caractere. Então eu tenho 3 bytes. Se eu quisesse saber o bit, cada byte tem 8 bits, portanto seria 3 vezes 8, que daria 24 bits, meus amigos. Então, cada caractere de uma palavra tem 1 byte ou 8 bits. Se na prova te for perguntado isso aqui, né? Lembrando, o espaço em branco conta como 1 byte. Quer ver aqui, ó? Concurso público. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O espaço em branco conta 9, 10. O caractere acentuado conta como um só. Então, o acento e o caractere são um só. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 bytes. Para eu saber o número de bits, bastaria que eu multiplicasse o 16 vezes 8, né? Então a gente teria aí 128 bits. Beleza. Então vamos lá, só mais uma questão.
Eu vou colocá-la como questão 3. Um pouco mais puxada. Nada desesperadora. Três. Quantos bits... Não, deixa eu mudar o texto. Eu vou mudar o texto para você entender outra abordagem. Converta um kilobyte para bits. Então vamos lá? Eu estou aqui no kilobyte e quero chegar aqui no bit. Bom, qual que é a diferença? A diferença é que eu tenho que passar pelo byte para depois chegar no bit. Então, como é que eu faria? 1 vezes 1024. E quando eu faço 1 vezes 1024, eu chego no byte. Cheguei no byte. Então, eu ainda tenho que multiplicar por 8 para chegar no bit. Isso aqui fazendo aqueles cálculos macacoides, vai dar 8.192 bits. Legal? Primeira parte concluída, parte matemática. Foi. Então espero que você tenha entendido agora, né? Essa parte, tenho certeza que você aprendeu, tá? Mas só para passar para cá para fazer certinho, né? 1 vezes 1024. Vou até colocar aqui, ó, passou para byte vezes 8. Passou para bit. Dá 8.192 bits. Tranquilo? Ó, o hardware pode ser dividido em 4 partes. 1.
CPU, que é chamado processador. 2, memórias. E as memórias nós temos as primárias e secundárias. Nós temos também os periféricos de entrada e também os periféricos Ô, gente, mas para falar a verdade, eu vou colocar um extra aqui também, que é o que? É a placa mãe. Pinguim 2, mostra para mim a tela, por favor. Pessoal, só para vocês entenderem, né, a ordem que está na apostila, mas na apostila eu coloquei isso aí para vocês, ó. É justamente aquilo que eu desenhei no quadro, né, que é a tabela, né, a tabelinha de conversão de medidas e tal. Tem até umas questões. E aqui eu coloquei, né, a divisão do sistema, né, que o computador pode ser dividido em 4 partes principais, são CPU, memória, os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Tá? Agora volta para mim aqui, por favor. O que eu falei é o seguinte, pessoal, na sua prova, se vier a pergunta, o hardware de um computador é dividido em 4 partes principais, quais são? Você vai responder CPU, memória, periférico de entrada e periférico de saída. Tá? Em prova, essas são as 4 partes principais de um hardware. Agora, você tem que considerar também a existência da placa-mãe, que é aquele extra que eu coloquei ali embaixo. Placa-mãe é uma placa importantíssima. Daí o nome placa-mãe. Porque se não valesse nada, seria placa-pai. Isso é o que o pessoal fala e que, na verdade, eu discordo. Né? O pessoal fala que se a placa fosse boa, quer dizer, se ela, né, ela é boa porque se chama placa-mãe. Agora, se não fosse boa, se chamaria placa-cunhado, placa-sogra, alguma coisa assim. Né? Então tá aí. Ó, vamos começar então, eu vou explicar a placa-mãe, vocês vão ter uma aula só de placa-mãe, tal, né, explicando como é que a placa-mãe funciona e por aí vai. Mas por enquanto, vamos naqueles 4 ali primeiro, porque ali já tem bastante coisa, tá, pra gente treinar para a prova, né? Então, vamos começar a falar do processador, como é que ele funciona, o que ele é e por aí vai. Então vamos lá, começar esse negócio aqui. CPU significa unidade central de processamento. Bom, uma consideração sobre ele.
ele é o hardware onde as informações são processadas. Poderia inclusive dizer a você que o CPU, meus amigos, é o elemento mais importante do seu hardware. É o elemento mais importante do seu computador. Ele é considerado como sendo o cérebro do seu computador, tá? Então é claro que aquelas 4 partes são bem importantes e por aí vai, mas em prova, o CPU é considerado o elemento mais importante do seu computador. Não esqueça disso de jeito nenhum, tá certo? Dos itens de hardware, nada é mais importante que o CPU. CPU é o elemento mais importante do seu computador. Tá certo? Ali as informações são processadas, ali os programas são trabalhados, né? As imagens são editadas, as músicas são executadas e por aí vai. Tá certo? CPU, agora eu vou te falar um negócio que talvez você fique até um pouco decepcionado. Dá uma olhada na minha imagem ali. Ah, lá embaixo, pessoal. CPU é esse elemento que nós estamos vendo na foto do lado esquerdo. Esse do lado direito, que todo mundo fala, pega a minha chave que está em cima da CPU, blá, 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 blá. Isso é mentira, só. Esse que a gente vê de ferro, né? Pode voltar para a minha imagem, por favor. Esse que a gente tem as imagens aí de ferro, né? Aquele caixona de ferro ali, né? Que em notebook a gente nem tem e tal. Aquilo ali é chamado de gabinete. Vou te dar algumas alternativas. Você pode chamar de gabinete, torre, trem, troço, treco. Chame do que você quiser, menos de CPU. CPU é apenas o processador. Aliás, né? Até é ruim, né? Falar apenas, da ideia de que ele não é importante, mas não. CPU é o processador do seu computador, é o elemento mais importante. Veja bem, o gabinete, que é aquela caixa de ferro, aquilo ali é apenas um suporte, aquilo ali é apenas é uma caixa para a gente colocar as peças dentro ali, é para guardar, é para organizar. Você pode perfeitamente montar um computador fora de um gabinete, e o gabinete, na verdade, não tem componente eletrônico nenhum ali dentro, é apenas uma caixa de ferro, né, de aço. Tá? Então você pode montar a placa-mãe, processador, as memórias, tudo para fora. Só que a gente vai ter um sistema desprotegido, né? Tá aí, vai empoeirar mais, alguém pode deixar cair alguma coisa, pode molhar e aí vai estragar as peças. Tá? CPU é apenas o processador, é o cérebro do seu computador. Tá? CPU não é o gabinete. Tá? Agora o que acontece é o seguinte, a CPU, né, que também pode ser chamado de processador, vou colocar aqui, ó, muito conhecido pelo termo processador. Tá? Eu vou colocar aqui. É dividido em 2 unidades. Então nós temos aqui então a UC é a unidade de controle. E a ULA é a unidade lógica e aritmética.
Então, a unidade de controle, resumindo, controla todo o funcionamento da CPU. Unidade lógica e aritmética executa instruções que envolvem testes lógicos e operações aritméticas. Ô, gente, então pensa o seguinte, se uma empresa ela realiza diversas tarefas, se ela oferece diversos serviços, é interessante que essa empresa seja dividida em setores. Para quê? Para que as tarefas a serem executadas possam ser dividida por setores, né? Para que elas possam ser executadas de maneira mais eficiente e, claro, mais organizada, mais inteligente. A CPU, como é um hardware que executa várias tarefas, na verdade, é dividida em dois setores, que a gente chama de duas seções, ou duas unidades. Uma é chamada de unidade de controle, e a outra é chamada de unidade lógica e aritmética. A unidade de controle, ela controla todo o funcionamento da CPU. A unidade de controle, ela é considerada uma gerente, tá? Ou seja, a unidade de controle é o gerente da CPU, controla a realização de todas as atividades. Tudo é controlado pela CPU. Agora é o seguinte, quando a gente fala assim, o Photoshop é um editor de imagens, o Windows é um editor, o Word é um editor de textos, tá? E essa música aqui, quem que vai tocar essa música? Essa música quem vai tocar é o Windows Media Player, e por aí vai. Na verdade, quem executa as tarefas mesmo é o processador. Tá? Os programas apenas passam as ordens para que o processador possa executá-las. Ou seja, os programas dão ordens ao processador. E essas ordens são chamadas de instruções. Então o programa instrui o processador a realizar determinada tarefa. Então o tempo todo em que está funcionando, um programa está passando instruções e essas instruções são executadas pela CPU, que é o processador. Tá certo? Assim como um gerente passa ordem aos seus funcionários. Bom, mas nesse caso é o seguinte, os programas vão solicitando que o processador vá realizando as tarefas. Essa solicitação é feita através de instruções, ou seja, os programas dão instruções para o processador. Quem vai acolher, quem vai receber essas instruções? A unidade de controle. E aí então, o que for para ela resolver, ela resolve. Mas, se essa instrução envolver um teste lógico ou um cálculo, uma operação matemática, aritmética, ela passa para a unidade lógica e aritmética resolver. Ou seja, a unidade lógica e aritmética, que é uma unidade muito importante, é responsável pela execução de testes lógicos e cálculos. Portanto, ela é a parte matemática do sistema, né? Então, o que eu poderia te dizer é o seguinte, como quase todas as instruções envolvem testes lógicos e matemáticos e operações matemáticas, a unidade lógica e aritmética, ela participa da execução de quase todas as instruções. Tá certo? Ela trabalha e trabalha muito.
não quer dizer que ela seja o elemento mais importante, tá? Mas quer dizer o quê? Quer dizer que ela realmente, né, a unidade lógica e aritmética é responsável pelo processamento propriamente dito, ou seja, trabalha pesado o tempo todo, tá? Então, a unidade lógica e aritmética, ela é responsável pelo processamento propriamente dito. Quer dizer, todas as instruções acabam passando por ela. Beleza? Eu diria que a unidade de controle é um gerente e a unidade lógica e aritmética é como se fosse o Jânio, né? O Jânio, a Cassinha, são os nossos professores de matemática aqui do Interasat, tá certo? Então eu falaria que são professores de matemática, por quê? Porque realizam testes lógicos e cálculos, né? Então assim fica mais fácil da gente entender, tá? Então, unidade de controle e unidade lógica e aritmética, né? São elementos encontrados aí dentro da CPU. Agora, deixa eu fazer uma outra explicação. Vou apagar aqui. Vamos preparar, vamos entrar mais forte aqui, esperando uma prova difícil. Então vamos lá. A CPU também conta com registradores e clock. Bom, então eu coloquei aqui que a CPU também conta com registradores e clock. Ô, gente, eu preciso que vocês fixem bem isso na cabeça de vocês. Até então, eu falei que o processador ele é formado por duas unidades. Unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Vocês estão fazendo alguma coisa de edição que está me deixando careca no vídeo. Olha lá para você ver. Isso é, ó, eu não sou calvo dessa forma, né? Na verdade, ali o Pinguim 2 é ele que está fazendo alguma coisa errada que está me deixando assim, ó. Olha aí para você ver. Eu não sou assim, não. Eu sou cabeludo, né? Outro dia eu fui cortar cabelo. Aí eu virei pro cara do salão e falei assim, ô bicho, mas... Ele falou, tá bom? Eu falei, vacilou, né? Deixou... Aí pra você ver. Ele foi e falou assim, não fui eu, não. Falei, nossa senhora. Gente, eu acho que sabe o que vai acontecer? Meu cabelo vai cair todo, eu vou deixar só a franjinha. Vai ficar só a franja, igual aquelas bonecas. Que as bonecas careca. Sai só um tufo de cabelo, né? É ridículo isso, né? Se acontecer, eu vou te falar, meu filho, se você tiver careca, raspa tudo logo. Não fica tentando jogar uns fios para cá, outros para lá, não. Né? Isso é ridículo. Tá? Isso é ridículo. O pessoal vai apontar para você na rua. Né? Você tem que passar desapercebido pelos outros. Né? Passa careca mesmo, tá? É macho, careca é macho. Coisa de macho. Né? Coisa de macho. Quer ver? Vou te ensinar como é que escreve coisa de macho. Coisa de macho escreve assim, ó. Coisa
de macho. Assim, ó. Coi de macho. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar. Pronto. Voltar. Eu fiquei espantado ali agora. Com a falta de cabelo. Aqui, ó. Uma pessoa com 17 anos já com calvície. Vê se pode. Aqui, ó. Registradores. Então pensa o seguinte. Infelizmente, imagine que você passou mal hoje. Tá? Você tá com uma bela dor de garganta. E aí você vai pro hospital. E aí a hora que você chega no hospital, você passa por uma triagem. Você fala assim, ô, tô com uma dor de garganta que eu não tô aguentando. Parece que tem um alien dentro da minha garganta, de tanto que tá doendo. Aí a menina vira e fala assim, olha, eu vou te encaminhar para um otorrinolaringologista. Vulgarmente conhecido como otorrino. Aí você vai falar assim, beleza, tudo bem. Aí, bom, gente, você sabe, né? Pela sua vivência e experiência, quando você está passando mal, vai ter mais ou menos 735 pessoas com o mesmo problema que você, no mesmo hospital, né? E diante disso, você já sabe que lá na frente do consultório, né, em frente ao consultório onde você vai ser atendido, tem mais 735 pessoas. Aí eu te pergunto o seguinte, vamos lá, parece bobeira, mas responde comigo, né? Você tem que responder. Será que o médico consegue atender todas as pessoas ao mesmo tempo? Ou tem uma ordem a ser seguida? Ou, vamos destrinchar, o médico consegue atender todas as pessoas ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. O médico não atende todas as pessoas ao mesmo tempo. Existe uma ordem que deve ser seguida? Sim. Existe uma ordem que deve ser seguida. Uma prioridade. Tá certo? Que ordem é essa? Ou é por prioridade mesmo, né? A questão de ser urgência ou não, pela situação do cara, ou pela ordem de chegada, né? Normalmente obedece à ordem de chegada, tá? Agora, às vezes chega um com um problema mais grave que o seu, pode ser que eles passem na frente. Como é que é o processo? A menina da recepção vem com a fichinha do paciente. Na porta da sala do médico existe um escaninho, tá certo? E nesses escaninhos são posicionadas as fichas do paciente. Então o médico termina um atendimento, vai até o escaninho, puxa a próxima fila, chama o rapaz, atende o rapaz, dispensa o rapaz. Volta para a sala, vai ao escaninho, puxa a ficha do próximo, chama o próximo, atende o próximo, dispensa o próximo. E por aí vai. Ou seja, a cada novo atendimento, ele recorre ao escaninho e busca a próxima ficha a ser atendida. No seu processador, o que acontece é isso. Espera aí que eu me lembrei de um negócio que eu trouxe aqui, esse homem. As minas pira com isso. Antes era foice. O Pinguim 2 já falou nó. Aqui, ó. É, fi. Esse aqui é o porrete ninja. Esse porrete aqui, ó, vou falar com você o que é isso. É o porrete da psicografia. Aqui, ó, a gente psicografa questões. Só tem duas pessoas que tem isso aqui. Eu e o Bambam dos Flintstones. Beleza? Sente o poder. Sabe onde eu achei isso aqui? Numa caverna. Debaixo de uma pedra. A gente usa assim, ó. Isso aqui é o máximo quando o cara tá dormindo na sua frente, assim, ó, pessoal aí, ó. Dormindo, você chega e capricha na mesa. Pá! Beleza. Vamos lá. Acho que eu vou colocar o porrete ninja para vender no meu site. Aqui, pessoal. O negócio aqui é o seguinte. Então aqui eu desenhei os escaninhos, né, que são onde, é onde as fichas dos pacientes elas são armazenadas e ordenadas para serem atendidas.
o seu processador possui aqui diversas posições de memória, né? E essas posições de memória armazenam as instruções que devem ser executadas. Por quê? Porque os programas eles vão passando as suas instruções aleatoriamente. Vários programas vão passando as instruções ao mesmo tempo e o processador ele precisa definir uma ordem, né, para que ele possa resolver essas instruções. Ele não pode sair resolvendo isso, né, a Deus dará. Então, essas instruções vão sendo armazenadas aqui nesses escaninhos e o processador vai buscando as instruções a serem realizadas. Tá? Às vezes, o resultado do processamento dessas instruções também são armazenadas nesses escaninhos aqui. Tá certo? Mas vamos trocar o nome escaninho pelo termo registradores. Tá certo? Então, o que é um registrador? Registrador, na verdade, são pequenas posições de memória. Extremamente pequenas e rápidas. Um registrador é muito rápido. Porque a cada vez que o processador precisar recorrer a um registrador para buscar uma instrução a ser executada, né, essa operação ela tem que ser muito rápida. Então, os registradores são pequenos e extremamente rápidos, né? Posições de memória que armazenam as instruções a serem executadas. Então, cada vez que o processador quiser buscar uma instrução a ser executada, ele vai no registrador. Ou seja, o registrador armazena instruções a serem executadas e pequenas quantidades de informações. Beleza? Vou definir isso aqui. Eu vou definir, você vai anotar, porque senão eu vou dar uma porretada dessa na sua cabeça. Na prova você vai lembrar da clava ninja na mão. Esse aqui tem poderes sobrenaturais, filho. Primeira vez que eu apresento o porrete ninja ao Interasat. Tenho outras armas também lá em casa. Vou trazê-las. Registradores. São pequenas posições de memória extremamente rápidas e que são destinadas ao armazenamento de instruções e pequenas quantidades de dados. É a memória mais rápida que existe. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, encaminhem um e-mail lá para a coordenação, tá? Que eles vão me encaminhar um e-mail. É legal porque eles têm um controle lá do que fazer, né? Encaminha para mim, isso fica armazenado no banco de dados e tal. Vamos tirar as dúvidas, tá? Entra lá no Facebook, vamos conversar, vamos trocar ideias aqui sobre a aula, o que você acha que pode mudar, né? A gente está disposto sempre a mudar. Agora, se você me falar alguma coisa que eu não gostei, aí o trem pega mesmo, filho. Você vai me procurar no Facebook lá, talvez você tenha alguma dúvida de quem eu seja, eu sou a pessoa da peruca azul. Vai aparecer com a peruca azul lá, igual da Pequena Sereia. Beleza? Pessoal, registrador é a memória mais rápida que existe. Toma cuidado com isso na sua prova. Registrador é a memória mais rápida que existe. Se na sua prova perguntar qual é a memória mais rápida que existe e tiver registrador, vai nela. Vai por mim. Vai em registrador, marca registrador e ó, sai fora da questão. Agora, existe uma memória que todo mundo fala que é a mais rápida, que é a tal memória cache. A memória cache realmente ela é muito rápida. Tá?
A memória cache, ela realmente é muito rápida. Porém, a memória cache, ela é formada por registradores. Ou seja, ela é rápida, sim. Graças a quem? Graças aos registradores. Portanto, né, os registradores são a memória mais rápida que existe. Se ele te perguntar qual é a memória mais rápida que existe, possivelmente não vai ter a resposta registradores. E aí você então vai marcar memória cache, que depois eu explico. Agora, se tiver registradores como alternativa, você marca registrador que está certo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, encaminha para o e-mail da coordenação que eles me mandam. Ok. Agora, vem a parte do tal clock. Bom, mas para explicar o clock, como é que eu vou fazer, hein? Você anotou aí? Deixa mais um tempinho aqui só para o pessoal anotar aí os registradores. Você pode também me convidar para festas de dançar valsa em festas de debutante, tá? Vai eu e a equipe Pinguins mancos, né? A última festa que um dos pinguins foi, ele bebeu tanto que ele perdeu, ele esqueceu como é que falava. Ele não conseguia se expressar. O negócio foi feio demais. Ó, pensa nisso aqui, quer ver? Tá, Intel, Celeron, 2.3 Quer ver? Deixa eu só te falar um negócio aqui. Se, porque a gente está cansado de ver em jornal, né, revista, anúncio em rádio, televisão e tal. O pessoal costuma colocar umas descrições assim que a gente às vezes não entende nada, né? Lá, Intel Celeron 2.3 GHz, AMD Athlon 1.8 GHz, você vai falar que coisa esquisita. Aí deixa eu te ensinar como é que é o negócio aqui, quer ver? Olha só, vou fazer uma analogia aqui só para você gravar. Aqui eu posso pensar como Fiat Uno 1.4. Olha se você concorda com o tio, filho. Fiat é fabricante. Uno, modelo. 1.4, potência. Vamos lá? No processador, meu amigo, nós vamos fazer a mesma coisa. Esse é o fabricante do processador, esse é o modelo do processador, e isso aqui
é a potência do processador. Aqui, ó. Fabricante. A potência do processador é chamada de clock. Beleza? Clock tem a ver com a potência do processador. Tá certo? Então, quanto maior for o clock do seu processador, teoricamente, mais rápido ele vai ser. Beleza? Porque, como é que funciona o clock? Deixa eu te explicar, porque tem coisa que eu tenho que te explicar para você entender a definição, mas que na prova não cairia dessa forma. Então, por exemplo, qualquer outro professor, né, poderia virar para você e falar assim, porque o pessoal tem aversão a professor de informática, porque na verdade, nós somos muito técnicos, né, na explicação. Mas eu tento trazer isso de uma forma mais simples, né, para que você possa entender, assim, porque eu sei que é chato, né? Poxa, numa prova, cai falando conceito básico de informática, utilização de computador, vem te perguntando o que é clock. Ué, mas, aí você vai e fala assim, eu acho que isso aí é uma pergunta que, na verdade, por exemplo, você pensa assim, eu fiz faculdade de ciência da computação, e na época do vestibular, eu me perguntava o tempo todo, eu falava assim, poxa vida, para que eu preciso saber biologia? Minha área e outra é completamente diferente. Para que eu preciso saber química? Embora química ainda faça sentido na computação e tal. Literatura, né? Mas isso é um processo seletivo. Tá certo? Vai passar os que forem bons em todas as áreas. E a informática está aí e vai eliminar quem não estiver preparado. Então, eu acho que ao invés da gente ficar, né, gastando energia perguntando como, para que isso vai cair, é melhor a gente pegar e estudar logo e aprender logo, porque não vai ter outra forma. Tá certo? Então eu sempre tentando trazer para exemplo, às vezes até exemplos ridículos assim, mas para que vocês consigam entender com mais facilidade. Então, o que é o clock? Eu poderia virar para você e falar assim, o clock é o elemento que dita a velocidade de sincronização das operações realizadas pela CPU e dá as costas e ir embora, mas não é. Na verdade, o clock, o processador, ele consegue realizar diversas instruções ao mesmo tempo. Só que essas instruções, elas devem ser realizadas de maneira sincronizada. Assim como em um cruzamento, tá? Você tem um cruzamento e nesse cruzamento pode vir carro de 4 lados, 4 cantos. Mas isso deve ser feito de maneira sincronizada. Porque se não for de forma sincronizada, às vezes vem 2 carros ao mesmo tempo, de lados opostos, eles acabam se colidindo, dá um problema naquele cruzamento ali que, dependendo do ponto, pode congestionar a sua cidade inteira. Tá certo? Então, imagina em Curvelo, por exemplo, né? Vem 2 carros no cruzamento, bate, congestiona a cidade inteira por causa de 2 carros. Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente coloca o semáforo para quê? Para sincronizar as operações. Tá? Aí o semáforo permite que vários carros passem por aquele cruzamento, mas de maneira sincronizada, da maneira correta. Então ele abre um lado, fecha 3. Abre o outro, fecha 3. E aí por aquele cruzamento vão passando vários carros ao mesmo tempo. Tudo bem. O processador realiza várias operações simultaneamente, porém, devem ser feitas de forma sincronizada. E o clock é um cristal de quartzo que a gente tem, que ele vibra a uma determinada frequência. Cada oscilação que ele dá são um grupo de instruções que vão sendo executadas. É um já. Ele vai e fala, já! Aí todo mundo realiza, ele para. Já! Aí para. Já! Para. Então, cada já é um grupo de instruções que ele vai executando. Então, quanto mais rápido ele desce já, então ele fala assim, já, 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 já. São execuções que vão sendo, instruções que vão sendo executadas. Mas se ele fizer assim, já, 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 então são várias instruções que vão sendo executadas mais rapidamente. Então, quanto mais rápido ele oscilar, mais jás
ele vai dar no mesmo segundo e mais instruções vão sendo executadas no mesmo segundo. Então, entenda, quanto mais rápido é o clock, quanto mais rápido, mais instruções vão sendo executadas de maneira sincronizada. Então, por isso que a gente fala que o clock tem a ver com a potência do processador. Quanto mais rápido, maior, quanto maior for o clock, mais instruções vão sendo executadas ao mesmo tempo. Mas isso não basta. A velocidade de um processador não é dada exclusivamente pelo seu clock. Existe uma série de outros fatores que você deve considerar. Então você tem que considerar os programas que a gente está usando. A gente tem que considerar o sistema de refrigeração que nós estamos utilizando. A gente tem que considerar a quantidade de memória que a gente tem. Enfim, tudo deve ser considerado. Para determinar a velocidade de processamento, tudo deve ser considerado. E não somente a quantidade de clock, né, a potência do clock, o tamanho do clock, não somente isso. Tá? Então, eu vou te falar o seguinte, o clock é um fator que determina, né, a velocidade do computador, mas é um dos fatores que determina a velocidade, não é um único. Tá certo? E mais, o clock, ele é medido em uma unidade chamada hertz. Então nós temos lá hertz, kilohertz, aquele negócio que a mulher faz no cabelo para alongar, chamado de megahertz. Tá certo? Ah, essa mereceu, viu? Gigahertz, terahertz e por aí vai. Acaba que os processadores mais modernos hoje, eles estão na ordem dos gigahertz. Nossa, mas eu lembro que isso aí quando eu estava lá no segundo grau, né, tinha aquele grupinho de amigos aí, lançaram, eu lembro que eles lançaram um computador chamado Pentium 2. Nossa senhora, o cara que tinha um Pentium 2, você tá doido. Né? Era tipo assim, um cientista da NASA, entendeu? O cara que tinha um Pentium 2. E o Pentium 2, ele era, acho que era 233 megahertz. Ou, hoje você compra um computador safado ali essas lojas aí, que ele vem com 2.4 gigahertz. Fazer uma comparação, 2.4 gigahertz são 2.400 megahertz. Tá? 2.4 gigahertz são 2.400 megahertz. O computador top da época era 233 megahertz. Ele custava hoje uns 7 mil reais. Uns 7 mil reais hoje. Só para você ter uma ideia de como a gente evoluiu e como o preço caiu. Tá. Então vamos lá, vamos definir o clock aqui para vocês. Clock. Eu vou colocar aqui, ó. Está relacionado com a potência do processador. O clock é um elemento que sincroniza a realização de tarefas, edita a velocidade com que as instruções são executadas. O clock é medido em hertz.
Olha lá. Gente, quanto maior o clock, deixa eu só, quanto maior o clock, seria mais rápido o processador. Então, a AMD e a Intel, que são uma das principais fabricantes de processadores hoje, para computadores e servidores e tal, elas disputaram muito tempo para ver quem colocava mais clock dentro de um processador. Tá certo? Acaba que o clock, na verdade, ele é obtido pelo número de transistores, que são os elementos que a gente coloca dentro do processador. Então, quanto mais transistores a gente conseguir colocar dentro de um processador, mais rápido ele vai ficar. O que acontece é que isso gera um custo muito grande, tá? Os processadores, o corpo físico deles estava ficando pequeno para tanto transistor. E outra coisa, quanto mais transistores a gente coloca ali dentro, ele aquece mais. Então, eles desenvolveram uma nova tecnologia, que é o tal do... Quer ver? Vou dar só um exemplo, vou dar alguns nomes para vocês. Dual Core. Ou Core to Do. Tá? Ou i3, i5, i7. Tem o tal do quad-core. Tem o tal do X2. E por aí vai. Esses são processadores multinucleares. Anota aí para mim, rapidamente. Deixa eu explicar o que é isso agora. O que é um processador multinuclear? É um único chip. Então aqui dentro a gente tem um único processador, mas aqui dentro, aliás, é um único chip assim, né? É uma única peça, mas dentro dessa peça, desse chip, nós temos dois processadores. Cada um com a sua unidade lógica e aritmética, cada um com a sua unidade de controle, e por aí vai. Então isso aqui é um processador Core to Do, ou Dual Core. Não são a mesma coisa, mas para o concurso eu preciso que vocês entendam assim para não entrar muito em custo de venda de computadores, né? Mas aqui, ó, você pode perceber que eu tenho um único chip, mas aqui dentro são dois processadores, ou dois núcleos, cada um com a sua unidade lógica e aritmética, cada um com a sua unidade de controle. Quer dizer o seguinte, qualquer atividade, qualquer tarefa a ser realizada aqui, é quebrada em duas e é resolvida pelos dois núcleos. Tá certo? Então aqui, na verdade, as coisas se tornam bem mais simples, as coisas se tornam bem mais rápidas, né? Porque ao invés de um único núcleo resolver aquela tarefa inteira, ela é dividida em duas e cada núcleo realiza uma parte dela simultaneamente. Então as duas partes elas são realizadas simultaneamente pelos dois núcleos. Levam a metade do tempo, trabalham menos, cansam menos, travam menos, esquentam menos. Consomem menos energia, perdem menos energia, perdem menos
energia. Nossa senhora, aí não, né? Aí a Flávia Rita me mata. Tá? Então eles dissipam menos energia. Então, acabam sendo processadores mais econômicos. Então, hoje a Honda são processadores multinucleares. E aqui nós temos todos esses modelos, não cabe a mim te dizer qual é o melhor. Tá? Mas são processadores multinucleares. Tá certo? Pessoal, podemos então eliminar esse tópico aqui sobre CPU. Foi. Já era. Memórias. Vamos iniciar nosso tópico sobre memórias aqui agora. O que são as memórias? Dispositivos de armazenamento de informações. As memórias, elas podem ser divididas em duas classes. Eu vou colocar aqui, ó. São, essa primeira parte aqui eu preciso que você tenha. São classificadas em isso vai virar uma árvore de Natal, mas não estou nem aí. Primárias ou principais e secundárias auxiliares ou de armazenamento em massa. Então eu vou colocar, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando não. Eu estou pensando. Eu vou colocar as principais características de cada uma dessas memórias aqui. Você sabe por quê? Na sua prova, possivelmente vai vir uma questão, caso você faça uma prova de hardware, claro, mas que ela vai te perguntar sobre as memórias. E ela vai te dar uma determinada memória e ele vai te perguntar se essa memória ela é primária ou secundária. Eu já estou até vendo. Então eu vou te ensinar de cara a identificar uma memória para você saber se ela é primária ou secundária. Tá? Mas eu preciso que você anote alguns tópicos aí, tá? Para a gente conseguir matar esse negócio de cara. Quer ver? Primárias. Ó, gerenciadas pela CPU. Elas são memórias rápidas, apresentam alto custo quando comparadas às secundárias. Que mais? Podem ser voláteis ou não. As memórias secundárias, elas são gerenciadas pelo usuário. Opa, isso. Pelo usuário. Mais lentas. São lentas. Quando comparadas às primárias.
baixo custo. Não são voláteis. Bom, vamos lá. Pessoal, o que eu estou te falando é que a memória primária, todas elas são gerenciadas pela CPU. Ou seja, você, usuário, não consegue salvar e nem acessar informações que estejam numa memória primária. Tá? Então, se você salva seus arquivos, se você abre os seus arquivos, você pode ter certeza absoluta que esses arquivos não estão em memória primária. Eles estão em memórias secundárias. Assim como o processador, a princípio, não tem autorização para salvar e nem abrir informações que estejam em memória secundária. Tá? As memórias primárias, elas são mais rápidas do que as secundárias e elas apresentam maior custo quando comparadas às secundárias. Consequentemente, a capacidade delas é reduzida quando se comparadas às memórias secundárias. E elas podem ser voláteis ou não. Uma memória volátil é aquela memória que perde o conteúdo quando o computador é desligado ou reiniciado. São as consideradas memórias temporárias. Tá certo? Então, memória volátil é uma memória temporária, ou seja, é uma memória que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado ou reiniciado. Tá certo? Já as memórias secundárias, elas são memórias gerenciadas pelo usuário, elas são uma memória de baixo custo, tá? Eu coloquei que elas são lentas quando comparadas às memórias primárias, que são relativamente rápidas. E elas não são memórias voláteis, ou seja, o que você armazena numa memória secundária vai ficar ali até que você retire dali. Numa memória primária, algumas delas são voláteis. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o computador é desligado ou reiniciado, em alguns casos, o conteúdo dessa memória é perdido. Então, eu vou só completar aqui, vou colocar aqui, geralmente apresentam ampla capacidade de armazenamento. Beleza? E agora eu vou escrever aqui o que são as memórias voláteis. Memória volátil. Temporária.
perde seu conteúdo quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido. Algumas memórias primárias, vou reforçar, hein? São voláteis. Aí ficou tranquilo, né? Pessoal, eu vou parar por aqui agora então, e na próxima aula, não perca a próxima aula, tá? Que é a aula onde eu vou explicar para vocês as memórias primárias. Não perca a próxima aula, é uma aula importantíssima, tá ok? Um abraço, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.